Então, se eu me recordo bem, a gente chegou lá. Se eu me recordo. A gente chegou lá pra ficar uma semana, mais ou menos. Não sei se a gente chegou na segunda. E eu descobri na quarta-feira que eu tava grávida, né? Eu acho que foi isso. E nessa quarta-feira, que eu não sei e tal, e a minha amiga foi comprar as coisas. E ela comprou. Se eu também tiver a foto, eu coloco no vídeo a surpresa, a lembrancinha que ela fez pra me revelar tudo. Comprei até aquele teste digital, sabe? Pra anunciar a semana pra ele. Tudo direitinho, tudo bonitinho. E isso foi na quarta. E quarta, quinta, ele tinha ido embora no domingo. E eu contei só pra elas e tal, porque eu queria fazer surpresa e tal. E. Deixa eu ver. E contei pra minha irmã. Mas ninguém sabia mais sobre isso, porque eu queria fazer a surpresa pro restante da família. Então, foi passando quarta, quinta, sexta, sábado. E eu tava começando a sentir umas coisas estranhas, sabe? Eu tava começando a sentir umas coisas estranhas que eu não sabia o que era. Na minha cabeça, eram sintomas da gravidez, porque eu estava grávida. Pensa como é difícil você estar do lado do seu marido, né, da família do seu marido, e você não contar que você tá grávida. Porque você queria fazer uma surpresa bonitinha, né? Foi difícil. Foi difícil. E eu só sabia dormir. Nossa, como eu dormia, é uma maravilha. Eu dormia muito. Mas junto com isso eu tava tendo sintomas bem estranhos, sabe? E muito estranhos. Isso foi no sábado que eu comecei a ter um sintoma. Eu comecei a ter muita dor nas costas, mas eu pensava que era normal da gravidez. E muito calafrio, eu tava sentindo muito frio. Isso no sábado. No domingo que a gente ia embora. Então, no domingo pra segunda que a gente ia embora, a gente pediu um táxi, né? Até a rodoviária. E eu tinha pedido o BlaBlaCar pra da rodoviária de lá deixar a gente no Rio de Janeiro, na rodoviária do Rio. E eu tinha pedido outra benção que Deus fez também. E eu tinha pedido dois lugares para mim e pro meu marido. Só que eu não sei o que aconteceu lá, deu uma confusão. Que na hora que meu marido foi embarcar no carro, o homem olhou para ele e falou assim: Mas o que você tá fazendo? E meu marido falou: Vou entrar. Ele falou assim: Não tem como você entrar, porque só foi reservado uma pessoa. E na metade do caminho eu tenho outra pessoa para pegar. E eu fiquei assim, assustada, né? O que que eu ia fazer dentro do carro de pessoas que eu não conhecia, né? Não que, né, eu via malícia, mas a gente tem que se preocupar, né? Eu fiquei assim, né, assustada, né? O que que eu ia fazer? E ele falou assim: seu marido vai ter que ir de um ônibus. E lá, não sei, eu acho que lá não tava. Não era tão frequente de ônibus quanto aqui, né? E eu fiquei com medo, né? Tanto dele ir pra lá, né, sozinho, e eu, né, ir sozinha. E eu fiquei assim, né? Aí ele falou assim, ó, não sei o que que vocês vão fazer. E ficou assim, passou um tempo, eu orei, eu sempre falei, Senhor, por favor, não permita que eu vou separado do meu marido, porque além de ser perigoso, a gente não sabe onde que a gente tá, a gente nem conhece esse lugar aqui. E nesse meio tempo que eu orei, ele falou assim, entra aí. Na metade do caminho a gente resolve, porque tem um passageiro para me pegar na metade do caminho. E lá vocês vê. E também lá a rodoviária é melhor do que aqui, tem mais frequência de ônibus e vai ser melhor pro seu marido pegar ônibus lá. Falei, tá bom. E meu marido entrou. Aí meu marido entrou. Quando chegou na metade do caminho, realmente o rapaz parou pro outro passageiro chegar. E, né, ele ficou lá esperando o passageiro chegar. E quando meu marido ia sair pra pegar as malas pra, né, pegar o ônibus, ele falou assim: espera. Ele falou assim: espera. Se ele. Eu tenho hora pra chegar no meu trabalho, porque ele ia trabalhar. Eu tenho hora pra chegar no meu trabalho. Se ele demorar ou se ele não chegar, você vai comigo. Aí tá, meu marido ficou lá esperando. Não sei o que aconteceu. Tá, eu sei o que aconteceu. É, é, simplesmente o homem desapareceu, não falou que estava chegando, não falou nada, não avisou, simplesmente ele não respondeu o rapaz e ele falou assim: Quer saber? Entra no carro e vamos embora. Aí a gente foi pro Rio, né?
Graças a Deus, porque eu tava com medo. Eu tô contando isso tudo pra que vocês entendam, tá? É bem grande, porque eu quero que todo mundo entenda. Quando a gente chegou no Rio, eu tava com as dores mesmo, mas eu ainda não tinha contato com meu marido e eu tava com uma vontade de ir no banheiro, mas não achava banheiro naquele lugar de jeito nenhum. Eu não achei, pelo menos. Eu tava com muita vontade de ir no banheiro. E o único banheiro que eu achei lá próximo à rodoviária, misericórdia. Eu não entrava naquilo. E eu falei, não, não vou entrar. Gente, não tinha nem como entrar naquilo ali. Tinha papel higiênico em todo canto. Eu falei, eu não vou entrar aqui não. E a gente pediu um outro BlaBlaCar do Rio pra Macaé. E demorou um pouco até que a gente conseguiu o BlaBlaCar do Rio pra Macaé. E olha, pra vocês verem o cuidado de Deus, que Deus cuida de você. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. E a gente conseguiu o BlaBlaCar com uma moça, que ela tava indo trabalhar. E a gente entrou. Só que na metade do caminho, meu marido também queria ir no banheiro. Só que eu tinha vergonha, né? Eu tinha vergonha de falar pra moça pra parar, que ela tava indo trabalhar, né? Pra mim ir no banheiro. Aí meu marido pegou e falou assim: Você pode parar porque eu quero ir no banheiro? Ela, claro, tudo bem, tudo super educada. E a gente parou, né? No meio do caminho. Quando a gente parou pra ir nesse lugar pra ir no banheiro, eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, fazer xixi. O vaso ficou lavado de sangue. Tinha muito sangue. Muito sangue. Muito sangue. Ai, meu Deus. Tinha muito sangue. Ai. E eu fiquei muito assustada. Eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu não tirei foto do vaso, né? Pelo amor de Deus. Mas se eu tivesse uma foto, eu mostrava. Ficou muito cheio de sangue. Eu fiquei desesperada. Eu mandei mensagem pra minha amiga, né, a Rafaela, pra falar o que estava acontecendo. Eu não sabia o que fazer. Nossa, não sabia o que fazer. E eu entrei no carro e eu pensei, cara, eu tô perdendo meu filho. E eu só sabia chorar. Pensa, o homem que tá do seu lado. Não, sabe, não saber o que que tá acontecendo com você e você chorando. Ai, meu Deus, até vontade de chorar. E eu chorava igual que, sabe? Terrível. E eu chorava muito dentro do carro. Meu marido não tava entendendo nada porque eu tava chorando. Ele me perguntava o que que foi, o que que tá acontecendo, por que que você tá chorando? E eu chorava muito. E sabe, a gente era pra parar. Eu, pelo menos, pensava que a gente ia parar na Barra. E eu tinha combinado com meu pai pra pegar a gente na Barra, né? Só que não sei o que, não, não sei como que era. Eu pensava isso. Mas, na verdade, a moça que tava lá, ela trabalhava na HPM. Ela era... ou era médica ou era enfermeira, eu não sei. Também não perguntei, não. Mas ela tava indo pra trabalhar na HPM. E eu passando pelaquela situação, eu logo falei, pai, não precisa me buscar. Porque eu vou parar onde a moça parar. Eu simplesmente falei pro meu pai que não precisava me buscar. E eu chorava muito. Meu marido não sabia nada que estava acontecendo. E quando a gente parou na porta da HPM, eu falei pra ele. Ele falou, o que que foi? O que que tá acontecendo? Eu falei assim, Thelma, eu descobri que eu tô grávida, mas eu acho que eu tô perdendo o nosso filho. E ele ficou muito assustado, tadinho. Ele, como assim? Eu falei assim, Thelma, acabei de descobrir que eu tô grávida e eu acho que a gente tá perdendo. E como a gente já tava na HPM, eu tava com todos os documentos, foi por lá mesmo que eu parei e fiquei. Fui pra maternidade. Eu tava perdendo muito sangue. E, né, eu fiz a consulta lá e toda na expectativa que, mesmo com aquele sangramento, o bebê tava bem. Eu pensava assim, será? Com certeza ele deve estar bem, né? Porque eu ficava pensando, né? E eu recebi um toque e a moça falou, olha, seu colo do útero tá fechado. Possa ser que você não perdeu ele ainda e tal. Mas era muito sangue. E eu fiz a ultra e realmente eu tinha perdido o meu filho, meu primeiro bebê. E ali eu tinha perdido meu primeiro bebê.
Foi muito difícil. Foi. E eu fui pra casa no chão, né? Claro. No chão, eu só sabia chorar. Eu só sabia perguntar pra Deus por que que eu tava passando por aquilo. Como eu disse lá atrás, porque tudo tá ligado, né? A história. Eu orava, Senhor, pra isso não acontecer comigo. Então, por que que eu tava passando por aquilo? Eu falava com Deus e pensava e questionava mesmo. Por que que eu tô passando por isso? Eu sempre falei que eu não queria passar por isso e infelizmente era aquilo que eu tava passando, aquilo que eu tava vivendo. Foi muito difícil mesmo, cara. Nossa. E eu cheguei em casa sem chão. Nossa, eu só sabia chorar, chorar, chorar. Eu não queria falar com ninguém. Eu não queria falar com ninguém, com ninguém, com ninguém. Eu tinha planos, eu tinha sonhos, né? Sobre aquela criança e, infelizmente, eu não tinha mais ela. E eu não queria falar com ninguém. Com ninguém. Às vezes nem com meu marido. Dias foram passando. E eu muito triste, né? Só sabia chorar, chorar e questionar. Olha, Deus é muito misericordioso, porque eu não teria misericórdia de mim, não. Porque eu questionei mesmo pra Deus, sabe? Eu questionei mesmo, eu murmurei mesmo, eu reclamei mesmo, porque eu tava passando por aquilo. Ó, a menina não quer falar. Mas a gente tem que falar, né? A gente tem que ser sincero. Pelo menos eu sou bem sincera em relação a isso que eu passei. Eu questionei mesmo, eu reclamei mesmo. E ninguém sabia que eu tava passando por aquilo. Exceto as minhas amigas, né? Minha irmã que eu tinha falado, que eu perdi e foi bem difícil, sabe? E o diabo, naquele meio tempo, ele tava querendo me jogar uma depressão. Eu nunca tive depressão na minha vida. Mas o diabo, ele tava querendo me jogar uma depressão naquele meio tempo. Por quê? Porque eu não saía, eu não falava, eu não tava comendo. Gente, foi muito difícil pra mim, tá? Muito difícil. E eu sabia que naquilo que eu tava passando, o diabo tava agindo ainda mais, sabe? E chegou um momento que eu cansei de chorar, sabe? Eu perguntei pra Deus, Deus, por que eu tô passando por isso? Sabe? O Senhor tem uma promessa na minha vida acerca de filhos, mas por que eu tô passando por isso? E naquele momento, a presença de Deus entrou no meu quarto e eu ouvi o Senhor falando comigo que tudo aquilo que eu estava passando era um testemunho e eu ia contar aquilo, que os projetos dele estavam sendo gerados. Eu não entendi nada. E eu comecei a chorar, chorar, chorar pra Deus. E eu cansei de chorar, sabe? Outra coisa que eu esqueci de dizer, eu ainda estava de férias, né? E quem me conhece sabe que eu gosto de consagração, gosto de ir pra igreja. E eu não estava indo por causa disso que tinha acontecido comigo. Eu estava muito triste mesmo. E eu, por mais que eu passei por aquilo, eu dou graças a Deus que eu passei no meu momento de férias, porque seria muito difícil. Pelo amor de Deus. Passando por tudo aquilo e ainda ter que trabalhar. E eu nem sei o que eu ia fazer. Mas eu ainda estava de férias. E eu não queria ir pra igreja e tal. Mas quando eu dei o basta, eu falei, eu não vou chorar mais. Eu fui pro culto. Ai, meu Deus. Eu fui na consagração. E quando eu cheguei lá, eu falei pra Deus. Falei, Deus, eu não quero oportunidade. Eu quero sentar no banco. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Porque eu tô passando por um processo. Quando eu cheguei no culto, a primeira coisa que a missionária fala pra mim é, Raiane, você vai pregar hoje. Eu falei, não. Eu falei, não acredito. Quando ela virou pra mim e falou isso, eu fiquei, meu Deus do céu. Senhor, eu olhei pro alto, Senhor. Mas eu recebi. Eu não sou de negar a oportunidade, né? Mesmo passando por tudo aquilo, eu falei, tá bom. E eu abri a Bíblia. E a primeira palavra que tinha era sobre os discípulos, né? Está no barco, enfrentando uma tempestade. E Jesus estava no barco, mas ele estava dormindo. Você acredita? Eu preguei naquela manhã acerca de tempestade na nossa vida e o como Jesus está conosco em meio à tempestade. E eu preguei sobre aquilo, acredita? E era aquilo que estava passando comigo. Então, sinceramente, foi uma palavra poderosa, poderosa. Não foi porque eu preguei, não.
foi porque eu ouvia Deus falando pra mim. E aquela pregação era pra mim, sabe? Eu preguei algo naquela manhã que, que pessoas ali com certeza tomaram posse, mas era tanto pra mim, tanto pra elas. E eu ouvi Deus falando comigo através de mim mesmo, sabe? Porque aquela palavra era toda pra mim. E eu fui pra casa confiante nas que as promessas de Deus não mudam, não falham, ele não falha, ele não erra. E se eu passei por aquilo, com certeza tem um porquê. E eu fui pra casa confiante em Deus. E eu parei de reclamar e eu pedi perdão a Deus. Como eu chorei. Eu pedi tanto perdão a Deus que às vezes quando eu lembro hoje em dia sobre isso, eu ainda peço perdão a Ele, porque eu sou falha e eu falei miseravelmente diante dele. Mas Deus é muito misericórdia. Então eu perdi em abril, né? E ao mesmo tempo que eu perdi, eu comecei, né, a questionar e eu dei a volta por cima. Eu comecei a adorar. Eu comecei novamente a fazer exames para ver se estava. Não. Eu comecei novamente a fazer uma consulta para ver se estava tudo bem comigo e tal. E não que, sabe? Eu não quero que você entenda que, nossa, como ela foi insensata em fazer uma coisa dessa. Eu não acho que eu fui insensato, sabe? Aquilo me feriu, mas não doía tanto quanto doía antes. Então, mesmo que eu tenha passado aquele processo, eu ainda assim queria engravidar. E eu fui na médica, perguntei se tinha algum risco. E ela falou que tinha, né? Então eu orei a Deus. Eu orei a Deus e falei com ele, falei, Senhor, calma aí. Então eu orei a Deus, eu falei assim com meu marido, falei, te amo, vamos orar ao Senhor, porque eu confio nele, né? E nas promessas dele. E sério, eu chamei Temo para orar comigo e a gente orou. Nós dois, durante uma semana, todos os dias. Eu não lembro como que era a frequência da oração, mas a gente orava todos os dias no mesmo propósito. A gente orou naquela semana sobre isso e, né? E tentando engravidar. E quando foi. Isso foi. Que eu voltei novamente a tentar engravidar foi em maio. Maio? É. Maio e eu já marquei uma transvaginal pra mim, que eu iria fazer. Em maio eu orei a Deus e a gente começou a tentar. E eu tinha marcado a transvaginal. E eu fiz uma transvaginal pra, pra me ver se estava tudo bem comigo, pra me tentar engravidar, né? E, pois é, eu fiz essa transvaginal e quando eu entrei na sala pra fazer transvaginal e tal, o médico simplesmente normalizou, né? Micopolicisto que eu estava. Eu não sei se você sabe o que é micopolicisto, mas para dizer assim bem rápido, dificulta um pouco a mulher engravidar, sabe? Não impede, mas dificulta, sabe? Dá uma dificuldade para você engravidar. E para engravidar tem alguns tratamentos e essas coisas, assim, tem alguns tratamentos para você tentar engravidar com essa enfermidade. E ele simplesmente disse, normalizou aquela enfermidade. Aqui, ó, micopolicisto e a data foi em junho, né? Foi no começo de junho que foi a transvaginal que eu fiz. Calma aí. Aqui, o útero, nada. O ovário direito, né? Com micropolicisto. E o esquerdo, nada. O útero, nada. Entendeu?